Aqui estamos juntos para continuarmos a leitura das obras de André Luiz. Estamos lendo Sexo e Destino. Agora esta segunda parte, psicografada por Chico Xavier, sobre o lápis de André Luiz. Estamos agora na segunda parte, comentando sobre a primeira. O que nós percebemos? Que todos os dramas que aconteceram não estavam destinados a acontecer. Essa família deveria ter se harmonizado, vividos para o crescimento, mas primeiro nenhum deles tinha uma tendência a se isolar num pensamento com Deus, nenhum deles tinha uma religião, seja ela qual fosse, nenhum deles tinha o hábito de fazer o bem, apenas viviam todos para si mesmos. A menina não precisava morrer dessa forma, não é verdade? Não estava determinado, não é verdade? Então, que lição isso nos traz? Que nós precisamos ter mais equilíbrio, que nós precisamos pensar melhor na vida que temos, porque a espiritualidade não pode nos defender de todo e qualquer desvio que depende de nós mesmos. Mas vamos seguir agora para o primeiro capítulo da segunda parte. Quase 5 da manhã, quando nos vimos na intimidade dos Nogueiras. A casa jazia quieta, peças mudas, silêncio. Agitava-se, porém, Dona Márcia sobre a colcha leve, cansada de vigília. Varar a noite em aflição. Na penumbra do quarto, apoiava o cotovelo no travesseiro e a cabeça na mão, de pensamento longe. Tinha os olhos empapuçados de chorar. A filha adotiva não voltara. Ansiosa, esperava que o dia se levantasse. Telefonaria para a residência dos Torres para saber do regresso de Marina. Se preciso, chamaria Teresópolis. Queria comunicar-se com alguém. Desentranhar-se, sentia medo, o coração palpitava a catástrofe. Consultei-a mentalmente, procurando notícias de Cláudio. Alcancei-lhe a resposta inarticulada. Suponho reconsiderar os sucessos da noite. Passou a lembrar-lhe o retorno, horas antes, totalmente embriagado. Chegara tateando as paredes, esbarrando com os móveis. Inferira que ele tentara afogar o remorso em copásios de uísque. Ouvira-lhe os vômitos, escutara-lhe as descomposturas à porta, mas trancara-se, precavida, carraspana e ressaca, rematando a criminosa aventura, não desejava cenas. Súbito quebrou a linha de reflexões em que penetrara. Repeliu minha influência, convicta de estar reafirmando para si mesma que atingira o ponto final da tolerância. Nada mais com Cláudio. Convertera a mágoa em nojo, aspirava a nova atitude, suspirava por desquitar-se, fugir. Deixamo-la engolfada nas alegações negativas. Buscando o aposento nos fundos, Nogueira aí se despejava em cama de solteiro, completamente equipado, sem alijar nem mesmo o paletó. Estirava-se de lado a expelir saliva grossa pelo canto da boca, ressonando, tranquilo, e com ele o vampirizador relaxado sob os efeitos do álcool, ambos largados, embrutecidos. Demorava-me na inspeção, quando a campainha do telefone retiniu. Com certeza, irmão Félix obtivera meios de abrir-me alguma porta, a fim de que me fosse possível atuar favoravelmente, imprescindível atacar o problema, advogar a proteção de que for incumbido. Tornei à sala. Dona Márcia em bebidó. Bebidó é uma roupa de dormir. Punho o fone ao ouvido, carregada de escuros pressentimentos. A voz de um homem simples repontou ao escutador. Estou falando com o Sr. Cláudio Nogueira? Na casa dele. Ele está? Dona Márcia reconhecia de todo impraticável o ensaio de qualquer conversação com o esposo, escornado naquela hora, e respondeu positiva. Não, não está. Quero falar com ele ou com a madama. A interlocutora, experiente demais em trotes e adestrada no jogo das conveniências sociais, pressupôs estar em contato com algum novo despropósito do marido e indagou prudente. Com quem estou falando? Com Zeca, lixeiro. Estou em Copacabana. Preciso dar notícias de um desastre. Que desastre? A senhora é a dona da casa?
Não sou, mas trabalho aqui. Sou empregada. Dona Márcia receava cair em complicações na hipótese de transpor as raias do anonimato. E à vista disso, antes que o desconhecido revidasse, acrescentou: os patrões estão ausentes, mas posso dar o recado. Olhe, gaguejou o informante, o caso é com a dona Marita, a moça da loja. O que há? Diga, por favor, o que há? A senhora Nogueira sentiu-se transpassada de angústia, enquanto de minha parte concluía que Félix angariara o concurso de um lixeiro prestimoso para transmitir a notícia, preparando o terreno que me cabia encaminhar no plantio da compaixão. Diga aos patrões que ela foi atropelada. Onde? Como? Quando? Bem, eu não sei como foi, mas vi que era ela. Agora? Há 1h30. Aqui perto, na Avenida Atlântica. Está aí? Não, está na ambulância, já levou. Mas o senhor tem certeza? Tenho toda a certeza. Ela estava sem bolsa, ninguém a reconheceu. Mas eu conheço Dona Marita, foi sempre amiga de minha mulher, desde que veio para cá. Minha mulher é empregada do edifício da loja. Coitada da Dona Marita, moça tão boa. Ela que conseguiu lugar para minhas 2 filhas na escola. Mas escute, Dona Márcia cortou as referências terrivelmente chocada. Como está ela? Dizem que morreu. Embora calejada contra as emoções, a esposa de Cláudia abandonou o fone e afastou-se pálida. Arremessou-se à cama e agarrou a própria cabeça entre as mãos, julgando enlouquecer. Morta, Marita morta, refletiu atribulada. Recordou o ultraje que a pobre menina experimentara naquela noite que o dia nascente esfumara, qual se expulsasse um pesadelo, e a mente divagou. Aracélia, a servidora e amiga, 20 anos antes o suicídio, e agora a filha na mesma tragédia, com o mesmo homem. De certo, Marita, envergonhada, procurara a morte, inexperiente, sucumbira. Ajustava argumentos por dedução. Crescina falara-lhe de encontro com Gilberto, no entanto, apanhara Cláudia em desconcerto flagrante. Tudo indicava a intromissão dele em algum arranjo dos jovens para infligir à filha o imperdoável insulto. Indubitavelmente, a desventurada menina preferira morrer. Nesse entretempo, intervim. Assimilei-lhe os pensamentos de simpatia e fui-la meditar nas tribulações de Marita dentro da noite, esforçando-me por incliná-la à compaixão. Largasse o marasmo, sacudisse Cláudio, chamasse, implorasse. Se o marido não estivesse em condições de compreendê-la, que ela própria saísse à rua, procurasse a moça, telefonasse à polícia, refletisse nela como sendo sua própria filha, corresse ao pronto-socorro da Zona Sul, inquirisse funcionários, ouvisse médicos, visitasse o morgue. Alguém auxiliaria, encontraria a criatura que a providência divina lhe pusera nas mãos. Quem saberia? Talvez que ela ainda estivesse nas raias do fim a esperar-lhe as mãos piedosas com quem aguarda uma bênção. Dona Márcia ouviu mentalmente. Não recolheu minhas sugestões. Imaginou a filha estendida no necrotério, comoveu-se e chorou. Entretanto, a senhora Nogueira não era pessoa de renunciar-se a peso e medida em matéria de questões sociais e domésticas. Reagiu para logo, crendo-se piegas. Não queria afundar-se em sentimentalismo, confessou, mas na suposição de que falava consigo mesma, era necessário sopesar prós e contras. Do pesar ao cálculo, mediaram apenas alguns instantes. Efetivamente, lastimava Marita e enojava-se de Cláudio. Monologou, todavia, era mãe, nada de aliar-se ao destino da filha. Marina aprumava-se, os Torres eram ricos, talvez riquíssimos. Ambas as moças disputavam Gilberto. Afinal, a morte de Marita surgia por solução. Assim que pudesse chamar o esposo a brios, combinariam um plano certo. Levantariam a hipótese de acidente, inventariam versão plausível. Ela própria afirmaria que concedera à jovem permissão para pernortar em casa de parente enfermo, recomendando-lhe o regresso tão cedo quanto fosse possível para a obtenção de notícia urgente. Indispensável maquinar situações, engenhar detalhes. Os chefes da loja, amigos de Marita, se interessariam pelos fatos. A imprensa tomaria atenção. Cabia-lhe preparar-se, a fim de facear repórteres e fotógrafos. Pensou no modelo azul, com que se apunhava na representação da funerais. Vasculhou a memória para saber onde colocara, distraída, os óculos escuros.
Quando a manhã se adiantasse, despertaria o esposo com vista ao ajuste. Conversariam seriamente. Até lá, fantasiaria a história confiável ao público. Que função da felicidade e do futuro de Marina? Se a outra estava morta, para que preocupar-se? Importava-lhe agora a filha, somente a filha. E depois que a filha se casasse, nada de Cláudio. Não se sentia útil, mas andava cansada de dar no batente, suportando inibições, contrariedades, por um esposo que desde muito se lhe fizera detestável. Não se escravizaria. Receberam um convite de Selma, companheira de infância, para negócio que considerava lucrativo, na Lapa. Na frente, um café, acompanhado de aperitivos e guloseimas, e nos fundos quartos de aluguel. Reconhecendo que Dona Márcia se imobilizava mentalmente em digressões insonsas, tornamos a presença de Félix para obtenção de roteiros precisos. Acomodada num leito de emergência, Marita curava-se em coma. Félix, assistido agora por 2 médicos desencarnados em serviço na grande instituição socorrista, se mantinha sereno, apesar da tristeza que lhe velava o semblante. Acolhei-me paciente, ouviu-me. De posse das informações de que me fizera mensageiro, recomendou-me esperá-lo alguns minutos. Sairíamos à cata de reforço. Enquanto isso, auscultei a jovem acidentada, que jazia inconsciente e em terrível depressão. Escassas reações dos centros nervosos, anoxemia, sensíveis alterações dos capilares, lesões do peritônio. Os esfíncteres descontrolados davam passagem a líquidos e excrementos que empastavam a veste. Félix mobilizou as providências cabíveis e roubou aos colegas desencarnados nos substituíssem por instantes. Demandamos-nos a residência de Cláudio. A caminho, notei que o benfeitor em silêncio adensava a própria forma, transfigurando-se na apresentação. A ocorrência, que eu conseguia apenas depois de paciente elaboração mental, obtinha a Félix com esforço ligeiro, rápidos momentos e imprimiu ao corpo espiritual novo ritmo vibratório. O instrutor assumira as características de um homem vulgar. Por que a transformação? André respondeu, assimilando-me o pensamento. Ninguém pode fazer tudo senão Deus. Você é também médico e não ignora que, em certas ocasiões, é imperioso pedir remédio ao piltreiro. Na terra, às vezes, para socorrer um santo, é necessário dosar um veneno. Marita, em súbita decadência física, precisa agora dos préstimos de alguém que a ame infinitamente. Chegou a hora de esmolar para ela o socorro dos que a feriram amando. A voz do amigo carregava-se de pesar. Contudo, não nos era possível comentar a filosofia que anunciava, de vez que atingimos o prédio em que se desempendrava o ninho dos nogueiras, banhado pelo sol recém-vindo. Subimos. Qual aconteceu comigo na véspera, um instrutor bateu a porta semicerrada. Após reiterados chamados, Moreira veio atender como qualquer ser humano estremunhado. Não me via, porquanto de tempo não dispusera para eu me metamorfosear necessária. Mas, renteando com Félix, desenrolou comprida fieira de insultos que o benfeitor recebeu com humildade. Quando terminou, algo desenchabido pela ausência de qualquer resposta que lhe amentasse a ira gratuita, Félix comunicou o acidente. Sabia o interessado da proteção da moça. Rogava-lhe amparo diante da incredulidade com que era acolhido. Solicitou-lhe fizesse a gentileza de verificar se a menina amanhecera no lar. Moreira correu ao interior e voltou, coçando a cabeça. Sim, atenderia o apelo, mas não despertaria o dono da casa enquanto não averiguasse a realidade. Carrancudo, ladeou o instrutor sem dizer palavra. Do Flamengo ao estabelecimento de socorro público, mas topando a moça entregue à miserabilidade orgânica, o peito se lhe explodiu numa torrente de lágrimas, semelhante à rocha que se partisse de repente para revelar uma fonte. Rodou sobre os calcanhares e arrancou-se qual flecha. Félix, confortado, explicou que, pelo visto, Cláudio não tardaria, informando-me de que, segundo lhe era lícito juizar, Marita conseguiria pequena moratória. Mais alguns dias no corpo amarfanhado, 15 a 20 no máximo, tempo de meditação, preparo valioso entre a vida espiritual. O cérebro seria protegido, mas não recuperado. Desorganizara-se,
Dentro de algumas horas, a moça poderia pensar e ouvir com regularidade, reaver alguns recursos da sensibilidade, enxergar imprecisamente. Entretanto, não mais contaria com o centro da fala. Naquele estado, aditou ele, permaneceria facilmente na esfera física por muito tempo ainda, mas o peritônio sofrera contusões de efeitos irreversíveis. Não valeriam antibióticos por maior fosse a carga. Ainda assim, sentia-se reconhecido aos superiores espirituais, que haviam advogado a pequena dilação. As horas finais seriam preciosas. Desfrutaria o ensejo de aprontar-se para a renovação, enquanto que Cláudio, Márcia e Marina talvez reconsiderassem caminhos. Arrecadava-lhe o otimismo comovidamente. Transcorridos pouco mais de 50 minutos, Cláudio, seguido por médico que lhe afeiçoara a família e que conhecia Marita desde muito, deu entrada no posto de assistência. Márcia, sob a pressão do Moreira, e interrogada pelo marido, liberara as informações de que dispunha. O facultativo, recém-chegado, deixou o bancário no vestíbulo para efetuar a inspeção, identificando a menina sem maiores dificuldades. Feito isso, tomou providências junto aos colegas para que a jovem fosse imediatamente transferida para o Hospital Central dos Acidentados, com vistas ao tratamento urgente e minucioso. Depois de ligações telefônicas, no preparo das instalações necessárias, determinou as medidas inadiáveis. Que limpassem a Marita, que lhe purificasse o ambiente, que, mesmo acreditada em coma, fosse tratada com o máximo apreço. Seja dito, no entanto, que não se registrara ali qualquer desleixo. As condições precárias da moça exigiam repouso, quietação. Justo observá-la antes de qualquer alteração, suscetível de agravar-lhe os constrangimentos. Com efeito, iniciada a laboriosa remoção que Cláudio e Moreira seguiam, de longe, a cabeça pendida para trás, impeliu o sangue a movimento retrógrado e surgiu a possibilidade de asfixia. Félix controlou quanto pôde as mãos dos condutores e, tão logo vimos ajustada de novo ao leito, vali-me do socorro magnético de profundidade que as circunstâncias exigiam. Sentei-me de maneira a aguardar aquele corpo abatido em meus braços, envolvendo-o no meu próprio hálito, numa operação que nos permitiremos nomear aqui como adição de força, cujos resultados se destacam surpreendentes quando a criatura retida no envoltório físico se mostra nos últimos lances da resistência. Nesse interim, Félix aconselhou que eu me adensasse na apresentação, a fim de que Moreira me enxergasse os exercícios. Conservava a esperança de vê-lo oferecer-se para manter a respiração da moça em boa ordem. Orei, empenhando-me na consecução do objetivo, e quando Nogueira e o acompanhante vararam a porta do quarto em que a administração nos localizara, o vampirizador deitou-me olhar espantadiço. Cambalearam sensibilizados, aflitos, incoercível. Emoção me tomou a alma. Cláudio abeirou-se, trêmulo da filha, e rompeu em soluços. Tanto quanto me era dado perceber, aquela hora significava para ele doloroso balanço de consciência. Instintivamente, tornou a infância a mocidade, lembrou as leviandades primeiras e reflexões do passado, corporificaram-se-lhe na memória, enfileirou a imaginação os desvarios sexuais das trilhas percorridas, cada jovem que iludira, cada mulher de cujas fraquezas abusara, repontaram-lhe na tela mental, como que a lhe perguntarem pela filha que a vida lhe trouxera. Aquele homem que me inspirava sentimentos contraditórios e de quem teria desejado distanciar-me, tocado de aversão, me insuflava agora um enternecimento que somente as lágrimas exprimiam. Perante a enfermeira impressionada, Cláudia ajoelhou-se com ele e pôs-se Moreira genuflexo. Em choro convulso, o pai alisou aqueles cabelos despenteados, contemplou a fisionomia de cera que a morte parecia estar modelando, mirou a face e os lábios entumecidos por equimoses, aspirou o ar deteriorado que se lhe exalava dos pulmões e, mergulhando a cabeça nos lençóis, gritou vencido: "Ah, minha filha, minha filha!" Quase no mesmo instante, a fronte de Moreira vergou como se esmagada de sofrimento.
Ambos jaziam ali debruçados, rente aos meus joelhos, com a mesma rendição dentro da qual Marita se me aconchegava ao regaço. Reconheci que a providência divina, em seus desígnios, não me aproximava unicamente da vítima. Os verdugos também pediam amor, segurando a moça inerme à altura do peito, afaguei-os com a destra, sustentando-me em prece. E a prece clareava meu pensamento, corrigindo minha visão. Sim, tentando consolar aqueles dois homens que o remorso dobrava em tormento indizível, refleti nos meus próprios erros e compreendi os propósitos da vida. Não, eles não eram os estupradores, os obsessores, os inimigos, os carrascos que eu detestara na véspera. Eles eram meus amigos, meus irmãos. Meus amigos, tudo isso é muito triste, muito triste. Mas a dor ensina, como nós estamos vendo. Vamos às observações. Vimos André ministrando força a Marita, envolvendo-o no meu próprio hálito, numa operação que nos permitiremos nomear aqui por adição de força, cujos resultados se destacam surpreendentes, quando a criatura, retida no envoltório físico, se mostra nos últimos lances da resistência. É interessante essa técnica de transferência energética de emergência. Nós, os encarnados, fazemos algo semelhante, não é verdade? O que são as técnicas de reanimação? Não é verdade? Massagem cardíaca, insuflando ar, boca a boca. A espiritualidade faz algo semelhante, dando energia vital. 2. Vemos neste livro as consequências danosas acarretadas pelos que vivem ainda sob as normas do cérebro primitivo que nós aprendemos em livros anteriores. Quantas dores acarretadas, a violência com a mãe de Marita, depois Marita, sem falar das vítimas anônimas que ele relembrou. Quantas vidas envolvidas em dramas que poderiam ser evitados, dramas que levarão a outros tantos acarretados pelos crimes cometidos, que geram dores corretivas em encarnações futuras. Dramas decorrentes das ofensas recebidas, que vão levar a mágoas a serem perdoadas em novas encarnações. Então nós passamos a entender, meus amigos, todas as dores que a gente vê no dia a dia, por que algumas pessoas vivem o que vivem. Mas vamos lembrar o exemplo de André. Precisamos amar a todos, porque quem de nós já não teria pecado, não tivermos feito erros iguais ou piores em vidas anteriores? Como disse Jesus, quem for isento, que atire a primeira pedra. Não existe ninguém na Terra que não tenha errado. Mas ficamos hoje por aqui. Eu aguardo vocês, sejam nos comentários, nas mensagens, para que juntos possamos aprender mais e melhor. Até o próximo capítulo.